brother by Nós yourself. vamos falar muito sobre isso nesses dias que virão, We're going to be speaking about this many times on the coming days, inclusive no retiro, and including our retreat. que vai ser uma extensão daquilo que vamos falar And aqui. it's going to be an extension of what we're going to be speaking. Lá nós vamos falar mais sobre a prática disso, There we're going to be speaking about the practical of this year que nós vamos ensinar isso amanhã. that we are going to be teaching this morning. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos But I would like to remind you, my que brother, nesses últimos meses that in these last months nós pensamos em alguns profetas no Velho Testamento. we thought of some of the prophets of the Old A Testament. gente pensou em Ageu, We were with Haggai quando Deus chama o povo para reconstruir o templo. when God calls the people to reconstruct the temple. Nós lembramos de Zacarias, o profeta, na mesma época. We remembered Zechariah at the same time of that time of the era. Nós lembramos das promessas do Senhor para o seu povo. We remember the promises of the Lord to His people, Nós lembramos da exortação de Malaquias. and we remember the exhortation of Na Malachi. semana passada, Last week, a exortação de Malaquias the exhortation of Malachi, também termina em uma promessa. it also ends in a promise. E nós, como elders, nos reunimos. And we as elders, we met, Eu, como pastor, orei também, pensei. and I as a pastor, I prayed and I thought about it, E nós chegamos à seguinte conclusão. and we came to the following conclusion. Para nós continuarmos isso que Deus tem falado conosco, For us to continue what God has been talking to us, nós decidimos falar na primeira carta do apóstolo Pedro. we decided to be speaking about the first letter of the Apostle Peter, Porque ele fala sobre todas essas coisas, because he speaks about all these things, agora sendo cumpridas em Cristo now being Jesus. fulfilled in Christ Por Jesus. isso eu te convido, And therefore I invite you, eu lhe convido I invite you a abrir a sua Bíblia to open your Bibles, em 1 Pedro. 1 Peter. E antes de começarmos a ler o texto, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. And before we start reading the text, I ask you all to keep your Bibles open. Eu gostaria de dizer algumas coisas. I would like to say some things. A primeira é como a Bíblia é maravilhosa. The first one is how the Bible is wonderful. Se você pensar no tempo em que levou If you think of the time that it took entre Ageu, Zacarias, Malaquias e 1 Pedro, between Haggai, Zechariah, Malachi, and 1 Peter, nós estamos pensando em mais ou menos 600 anos. we are thinking about roughly 600 years. Mas é interessante, meus irmãos, But it's interesting, my porque a brother, palavra de Deus é eterna. that the Word of God is eternal. Ela transcende o tempo, It transcends time porque ela vem de Deus. because it comes from Deus God. não está preso ao tempo. God is not bounded to time. Na verdade, Ele criou o tempo, He created time segundo o seu querer, in accordance with His Word para os seus propósitos. for His purposes. Então nós vemos Malaquias, So we read Malachi, e nós vemos a primeira carta do apóstolo Pedro, and we read the first letter of the Apostle e Peter, as semelhanças são grandiosas. and the similarities are great. Parece que Malaquias fala de um lado It's as if Malachi speaks on one end, e Pedro responde do outro. and Peter is responding on the other end. Mas essa é a verdade do Novo Testamento, But that's the truth of the New Testament. que o Velho Testamento That the Old Testament é apenas uma sombra do que seria revelado em Cristo. is just a shadow of what will be revealed in Christ. Aponta para a verdade, And it points to the truth. mas a verdade está em Cristo. But the truth is in Christ. E assim nós vemos no passado os profetas apontando para Cristo. And we see in the past the prophets all pointing to Christ. E nós vemos também o Novo Testamento apontando também para Cristo. And we see the New Testament pointing to Christ. Passado, presente e futuro, Past, present, and future. reunidos em um só momento, Unified in one moment. o tempo de Deus. The time of God. É o que a Bíblia chama That's what the Bible calls de tempo de Deus. the time of God. Kairos, Kairos de Deus. of God. Meus irmãos, My brothers, a
diferença The difference é que Malaquias estava falando ao povo rebelde. is that Malachi was speaking to a rebel people. Mesmo assim, Even so, Deus os ama e fala com eles. God speaks to them, Isso mostra a nossa natureza. and that shows our nature. Isso mostra que somos pecadores. That shows that we are sinners. Mas a carta do apóstolo Pedro, But the letter of the Apostle ela Peter, fala com um povo que estava sofrendo também. it speaks to a people that were suffering also. Também fala com as mesmas coisas que a profecia de Malaquias fala. It speaks the same things that the prophecy of Malachi is. Mas agora ela fala com um povo que é fiel a Jesus. But now it's speaking to a people that are faithful to Jesus. A mensagem não muda. The message does not change. Os ouvintes sim. The listeners, yes. Os princípios The principles são praticamente os mesmos. are practically the same. Eu vou dar alguns exemplos. I'm going to be giving you some examples. Em Malaquias nós pensamos: In Malachi we thought, será que devemos servir a Deus em tempos difíceis? will we serve God in difficult times? Será que é inútil servir a Deus? It is hopeless to serve God or useless to serve God? Em 1 Pedro, First Peter, o apóstolo vai dizer sim, the apostle is saying yes, porque o povo para quem ele estava escrevendo a carta because the people to whom he was writing this letter, já estava sofrendo. they were already Em suffering. Malaquias o povo sofria por causa do próprio pecado. In Malachi, the people suffered because of sin. Nós viramos algumas páginas da Bíblia And we went through a few pages of the Bible, e o povo sofria justamente porque eram justos. and the people are suffering because they are just. Sofrimento vem Suffering comes para justos e injustos. to the just and the unjust. A diferença The difference é o nosso relacionamento com Deus. no Cristo. is our relationship with God. Malaquias fala sobre o trabalho no templo do Senhor. Malachi speaks about the work that was done in the temple of the Lord. Ageu e Zacarias falam sobre a reconstrução desse templo. Haggai and Zechariah, they talk about the reconstructing of this E temple. Pedro diz: And Peter says, nós somos o templo de Deus. we are the temple of God. Malaquias fala sobre a restauração do sacerdócio de Deus. Malachi speaks about the restoration of the priesthood of God. E Pedro diz: And Peter says, nós todos somos sacerdotes de Deus. we are all priests of God. Quão grandes são as semelhanças. How great they are the similarities. Quão completa é a mensagem do nosso Deus. How complete is the message of our God. Malaquias fala sobre a nação de Israel como povo escolhido. Malachi speaks about Israel as a chosen people. E Pedro então nos diz: And Peter tells us a igreja é o povo escolhido. that the church is the chosen people. Amém? Amen. Malaquias fala que Israel vai glorificar Deus entre as nações. Malachi speaks that Israel is going to glorify God in the midst of the nations. Ageu e Zacarias também. Haggai and Zechariah also. E Pedro diz And Peter said que nós, that we, a igreja, the church, fomos salvos we were saved para proclamar to proclaim as maravilhas the wonders daquele que nos tirou das trevas of the one that took us out of para a darkness sua maravilhosa luz. to his glorious Nós light. somos o povo de Deus. We are the people of God. A igreja é o povo de The Deus. church is the people of A God. igreja é o braço de Deus The nesse mundo. church is the arm of God in this world. E é para essa igreja And it's for this church que esse apóstolo escreve. that this apostle is writing. Vamos ler a palavra do Senhor. Let's read the word of A God. palavra do Senhor diz assim, The word of God says, versículo 1. verse 1, Pedro, Peter, apóstolo de Jesus Cristo, an apostle of Jesus Christ, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, to God's elect exiles scattered no Ponto, na Galícia, na Capadócia, na província da Ásia, through the na provinces Bitínia. of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Quem escreveu essa carta? Who wrote this letter? Quem escreveu essa carta? Who wrote this letter? O apóstolo Pedro. The apostle Peter. Não há dúvidas. There's no doubt Diante do texto, that before this text, estamos presos that we
come like this. Pedro, Tiago e João. Peter, James, and John. João era muito ligado ao Senhor, John was really intimate with the Lord, mas Pedro tem algumas façanhas na sua fé but Peter has some times in his faith que deixa qualquer um de nós medroso that it leaves us fearful por causa da sua coragem, because of his courage, por causa da sua determinação, because of his determination, mas ao mesmo tempo, but at the same time, pecador como qualquer um de nós. sinner as any of us. Falava na hora que não devia, He spoke at times that he should not, falou o que não devia, and he spoke what he should not have. agiu de maneira errada, He acted the wrong way. cortou o orelha de um soldado, He cut the ear off of a foi soldier. repreendido por He Jesus. was rebuked by Jesus. Esse Pedro This Peter que disse, that he said, quando Jesus pergunta, when Jesus asks, quem vocês pensam que eu sou? who do you think I am? E ele responde, And he answers, para onde iremos, Senhor? where can we go, Lord? Tu és o Cristo. You are the Christ. E ele ouve de Jesus, And he hears from Jesus, você é abençoado, you are blessed. porque você não descobriu isso sozinho. Because this was not revealed only in you. Foi Deus que te revelou It isso. was God that revealed this to E you. Jesus ora a Deus agradecendo, And Jesus prays to God, thanking Him. porque Deus revelou isso a pequeninos e não aos grandes desse mundo. Because God revealed this to the small ones of the world and not to the great Foi ones. esse Pedro Was this Peter que no momento da tormenta da tempestade that in the moment of the storm ficou com medo. that he was afraid? Foi esse Pedro Was this Peter que viu Jesus andando no mar that he saw Christ walking on the water e ele decidiu entrar na água e andar junto and com decided Jesus. to go onto the water and walk with him? Foi esse Pedro que também afundou quando viu que estava Was afundado. this Peter that he sunk when he looked at the storm? Ele precisou da graça de Jesus. And he needed the grace of Jesus. Foi esse Pedro Was this Peter que ouviu Jesus dizer, that he heard Jesus say, atrás de mim, Satanás. go behind me, Satan? Também foi esse Pedro Also, this Peter que ouviu Jesus dizer, that he heard Jesus say, hoje mesmo, today, antes que o galo cante, even before the rooster crows, você vai me negar 3 vezes. you are going to renounce me 3 times. Foi esse Pedro. Was this Peter? Esse Pedro que ouviu falar de Jesus, This Peter that heard to speak about Jesus da boca do nosso Jesus. from the mouth of Jesus. Você me ama, Pedro? Do you love me, Peter? 3 vezes Jesus perguntou. 3 times Jesus asked this question. Você me ama, Pedro? Do you love me, Peter? Amo, Senhor. Yes, Lord. Você sabe de todas as coisas. You know everything. Pedro respondeu. Peter answered him. Ele ouve Jesus. He hears from Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Take care of my sheep. E não é exatamente isso que o apóstolo está fazendo nessa carta. And is that exactly what the apostle is doing in this letter? Ele escreveu essa carta mais ou menos no ano 60 He wrote this letter roughly in the year 60 ou 68 nesse tempo. or 68 in that time. A igreja ainda não estava sendo oficialmente perseguida, The church was not being officially persecuted, mas a igreja já estava sendo perseguida but the church was already being por persecuted ser completamente diferente, because they were completely different, por ser um povo diferente. to be a different people. Pedro, Peter, quando escreve essa carta, when he writes this letter, está ouvindo o chamado de Deus, he is hearing the calling of God. está ouvindo o mandamento de He's Jesus. listening to the commandment of Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Take care of my sheep. E hoje, quando nós lemos essa mensagem, And today when we read this message, sinta-se apacentado por um pastor, feel that you are being taken care by a pastor, que pelo poder do Espírito that Santo, through the power of the Holy Spirit, escreve essas palavras para nos apacentar, he writes these words to take care of us, to shepherd us, to shepherd us, como ovelhas, as sheep, que antigamente não tinham pastor, that they didn't have a shepherd, mas agora tem um sumo pastor. but now they have the high priest, E esse homem or the high shepherd, and this representa represents todos nós, all
Christ, chora amargamente, and he cries horribly, mas não se arrepende. but he does not repent. Pedro, quando nega Jesus, Peter, when he betrays Christ, se arrepende profundamente. he repented profoundly, E foi a graça de Deus. and it was the grace of Porque God Jesus disse mesmo para ele: that Jesus also said to him, Satanás foi pedir a sua alma, Satan is asking for your soul, mas eu intercedi diante do Pai por você. but I interceded before the Father for you. Ah, meus irmãos, Oh, my brothers, Jesus Cristo Jesus é Christ, o nosso intercessor. He's our intercessor. É nele It's in Him que ele diz: that He says, eu sou enviado de Jesus. I am sent by Jesus. Eu não sou ninguém, I am not anybody. senão o enviado de Jesus. I'm just the one that was sent by Jesus. Meus queridos, My dear ones, quando a igreja when the church começa a sofrer starts suffering justamente because of, por ser igreja, because we are a church, Deus God envia os seus pastores sends His shepherds para pregar essa palavra do pastor Pedro to preach this word of this shepherd, which is Peter, àqueles que são the ones that are a igreja de the Deus. church of God. Pedro começa dessa forma: Peter starts this way, aos eleitos, to the elect. quando eu li essa frase em grego mais uma vez essa semana, When I read this word in Greek through this week, confesso que uma alegria santa invadiu meu coração. I confess that a holy happiness invaded my heart. Uma alegria indescritível It was a joy indescribable de saber que Pedro está descrevendo para pessoas como ele, that knowing that Peter is writing to people like him, que podem cortar a orelha de alguém, that they could cut someone's ear off, que pode falar coisas que não devem, that they could speak things that they should not, que podem até em algum momento, em atitude ou palavra, negar Jesus, that they could also in any moment or attitude they can renounce Jesus, mas pela graça de Deus but through the grace of God serem restaurados, they can be restored, transformados. transformed. A palavra de Deus The word of God nos diz tells us que nós somos eleitos. that we are elect, E a maneira como Pedro descreve isso são três palavras: and the way that Peter describes this, it's three words, eleitos, peregrinos, dispersos. and he says that we are elect, exiles, and dispersed. Em grego, electóis parapidemóis diásporas. Eu não sei se você vai repetir, não vai. Eclectóis. Eclectois, A palavra eleito it's the word elect. tem a mesma raiz de eclésia, It has the same root as ecclesias, que quer dizer igreja. which means church. A igreja, The church. Pedro deixa claro, Peter leaves it clear. é o povo escolhido de Deus. It's the chosen people of God. Não há povo de Deus There is no people of God sem eclésia, without ecclesia, sem igreja. without church. Por outro lado, On the other hand, essa palavra também denota uma escolha. this word also denotes a chosen, Uma escolha. a choosing. Essa palavra tem a sua raiz na colheita. And this word has its root in the harvest. Quando a gente colhe uma fruta, When we harvest the fruit, não consegue fazer ligação? Colher, can you unify harvest, picking up? a gente colhe, We harvest, a gente escolhe. but we choose. Tem muita gente que olha para esse texto e tenta explicar de um jeito, tenta explicar de outro. There's many people that look at this text and they try to explain this way and that way, Mas a palavra está escrito escolhido. but the word is clear and it's elect.
find this word in this E text. eu tenho que dizer essa verdade para você. And I have to tell you this truth. Assim como Malaquias diz, Just as Malachi said, quando o povo pergunta, como assim o Senhor nos ama? when the people ask, how does God love us? E Deus responde, And God answers, como é que eu te amo? how do I love you? Eu te escolhi. I chose you. E é da mesma forma And it is the same way que Pedro, para confortar os nossos that corações, Peter, to console our hearts, ele traz uma verdade maravilhosa. he brings a marvelous truth. Yes, difícil de ser entendida, And yes, it is difficult of being understood, mas é maravilhosa. but it is marvelous. Deus escolhe, God chooses. Ele elege, He elects. e não há outra maneira de ler esse texto. And there is no other way to read this text. Quando eu olho para essa verdade, When I look at this truth, eu levo sim para o lado pessoal. I take it to a personal E side. eu convido você a pensar dessa And forma. I invite you to think this way. O que eu fiz para merecer isso? What did I do to deserve this? Que diferença eu tenho de qualquer outra pessoa nesse mundo? What is the difference between me and some other person in this world? Quando nós avaliamos a palavra de Deus, When we evaluate the Word of God, quando a palavra de Deus diz que uma palavra pode matar uma pessoa, when the Word of God says that the Word can kill someone, que diferença eu tenho de um assassino numa cadeia? what difference it is between me and someone that is in jail? Eu também já fiz isso. I already did A that. diferença é que eu estou livre aqui fora. The difference is that I am free Mas o outside, meu coração é o mesmo. but my heart is the same. Quando eu penso nessa verdade, When I think in this truth, eu penso qual a diferença entre eu e qualquer homem ou mulher adulto I nesse think, mundo. what is the difference between me, another man or woman in this world? Quem de nós já não olhou para alguém com desejo? Who of us did not look at someone desiring that? Que não era nossa esposa ou nosso esposo? That was not our husband or our Nós wife. também somos adúlteros. We are also O adulterers. que me faz diferente? What makes us different? Será que eu sou mais inteligente? Am I more intelligent? A palavra de Deus diz que Deus salva. The Word of God says that God saves Tolo. the foolish. Deus salva gente burra. God saves people that are illiterate. Deus salva gente inteligente. He saves people that are intelligent. Deus salva gente rica. He saves rich people. Deus salva gente pobre. He saves poor people. Ah, pastor, mas está escrito que o rico é difícil entrar no reino dos céus. Oh, Pastor, but it's written that the rich is very hard to go to heaven. Mas lembra dos apóstolos? But remember the apostles. Quem que vai entrar no céu então, Senhor? Ninguém vai entrar To no be in céu. heaven, Lord. Nobody is going to be Para there. o homem é impossível. To man it is impossible. Jesus responde. Jesus answers. Mas para Deus, But for God, nada é impossível. nothing is impossible. Amém? Amen. O que eu fiz? What did I do? O que eu mereço? What do I deserve? No que eu sou diferente? In what am I different? Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada em mim Nothing in me faz com que eu seja melhor do que alguém. makes me be better than anyone else. Essa doutrina, This doctrine, ao invés de trazer arrogância, instead of bringing pride, ah, eu sou eleito e você não. oh, I am elected and you're not. Quando você realmente a entende, When you really understand, isso traz uma tremenda humildade. that brings a tremendous O humility. que fiz eu para merecer alguma coisa do What Senhor? did I do to deserve anything from the O Lord? que darei eu pelos benefícios que me tem feito? What will I give for the benefits that I received? Essa doutrina nos deixa cabisbaixos de joelhos diante de um Deus soberano. This doctrine does not leave us bowing down before this God, sovereign God. Nada do que aconteceu na sua vida Nothing of what happened in your lives foi por acaso. was by chance. Eu sou quem eu sou. I am who I am. Paulo diz, Paul says, pela graça de Deus. through the grace of God. É tão bom saber que Deus controla tudo. It is so good to know that God controls all things. É tão bom saber que a gente vai andar por aí nesse universo sem
não vai acabar is not going to end sem que Jesus volte. without the coming of Jesus. É tão bom saber que ainda que haja guerra na Síria, com os Estados Unidos, envolvendo o Canadá, seja o que for, It is so good even to know that there's going to be war in Syria, the United States, and probably involving Canada. que Deus está no controle That God is in control. e que os seus eleitos And His elected vão ser ones guardados por Ele. are going to be kept by Him. Virão dias difíceis, sim. Yes, it will be the difficult days will come. E se fosse possível, And if it was possible, até os escolhidos seriam enganados. even the elect would be deceived. Mas a palavra de Deus diz: But the Word of God says, se fosse possível. if it was possible. Sabe por quê? Do you know why? Porque Deus faz o impossível. Because God does the impossible. Porque Ele nos acolhe. Because He keeps us. Quando a palavra de Deus diz que Ele nos escolhe, When the Word of God says that He chooses é o us, mesmo que ela está dizendo: Ele nos acolhe. it's the same thing as saying that He keeps us and welcomes us. Quando alguém acolhe, When someone keeps é someone, porque Ele escolhe acolher. it's because He chooses to keep. É assim. That's like that. Sabemos que não importa a circunstância dessa vida, We know that it doesn't matter the circumstances of this life. a minha fé My faith está guardada por Jesus. is kept in Jesus Christ. Porque eu sei que tenho crido. Because I know in whom I have believed. Estou certo que Ele é poderoso And I know that He is powerful para guardar o meu tesouro to keep my treasure até o dia final. until the final day. Eu sei, I know. eu sei. I- Mas porque nós somos eleitos, But because we are elected, nós nos tornamos um povo diferente. we are a different people. Olha só como ele nos escreve: Look how He writes this. peregrinos, We are pilgrims, exiles. forasteiros, We are foreigners. a maioria de nós sabe o que é ser estrangeiro. I know that many of us know what is to be foreign. Quando eu lembro disso, eu lembro da minha esposa. When I remember this, I remember my wife. Na África do Sul era portuguesa. In South Africa, she's Portuguese, Quando ela chega lá em Portugal, ela é sul-africana. and when she comes to Portugal, she's South African. Talvez vocês também sintam o mesmo. Maybe you feel the same way. Mas a Bíblia diz que a partir do momento But the Bible says, from that moment on, que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, that we accept Jesus Christ. nós vamos ver nessa carta We are going to see in this letter que nós nos tornamos tão diferentes that we become so different que para o mundo that for the world a gente parece estrangeiro. we seem to be foreigners. Mas Pedro está falando que eles estão dispersos. Oh, but Peter is saying that they are all dispersed. É verdade. It's true. É uma mistura da realidade com a teologia. It's a mixture of reality with theology. Pedro usa a realidade do povo Peter uses the reality of the people para falar sobre uma verdade teológica. to speak about a theological truth. A verdade é que esse povo que Deus escolheu, The truth that of these people that God chosen, para quem Jesus disse that in Jesus He said que o Pai nos trouxe até Ele, that the Father brought them to Him. esses são diferentes. These are different. Eles são transformados por Deus. They are transformed by E God eles se tornam peregrinos, and they become foreigners, forasteiros. exiles. Eu acho que não tem ninguém melhor na história I don't think there is anybody better in history que conseguiu descrever isso tão bem that was able to describe this so well quanto o pregador batista John Bunyan, as a Baptist preacher by the name John que Bunyan, escreveu o livro O Peregrino. that he wrote the book The Pilgrim. E quando a personagem principal se apresenta, And when the principal personality of that book, ele diz: eu sou Christian I am Christian, he said, e eu estou no caminho and I am on the way para a cidade celestial. to the celestial city. E na história acontece um monte de coisa. And in the
the story it happens a lot of things, muitas tentações. many temptations. Parece que ele vai morrer. It seems that he's going to die. Satanás quase mata ele, Satan almost kills him, mas ele nunca sai do caminho. but he never goes away from Você this sabe por way. quê? Do you know why? Porque nós somos peregrinos, sim. Because we are foreigners, yes. Nós estamos num caminho diferente. We are in a different road. Mas como Jesus Cristo disse, But as Jesus said, Ele é o caminho. He is the way. Estar num caminho não quer dizer que nós vamos ser salvos pelas obras, porque estamos caminhando. Being on the road doesn't mean that we are going to be saved by works, just because we are walking. Mas quando a Bíblia fala que estamos no caminho, But when the Bible says that we are in the way, isso quer dizer que nós estamos em Jesus. it means that we are in Jesus. Porque Ele disse, eu sou o caminho. Because He said, I am the way. Quando a Bíblia diz que nós somos forasteiros, As the Bible says that we are exiles and foreigners. como aquele hino maravilhoso diz, As the wonderful hymn says, sou forasteiro aqui, I am an exile em here. terra estranha estou, In a strange land I mas am. no reino lá do céu, But in the kingdom of God, embaixador eu sou. I am an ambassador. Essa é a verdade. That's the truth. Nós somos um povo escolhido We are a chosen people para viver como forasteiros to live as exiles e sermos espalhados por esse mundo and to todo. be dispersed throughout this world. Eu vou falar um pouco mais sobre I'm isso. going to speak a little bit more about Mas this. enquanto eu falo sobre ser forasteiro, But as I am speaking about being an nós exile, vamos descobrir nesse texto we are going to discover in this text que nós todos that all of us, já não estamos we are no longer na cultura desse mundo. in the culture of this world. Nós somos literalmente We are literally os imigrantes. the immigrants, Os eleitos, the elect imigrantes. immigrants. Ah, pastor, mas eu sou canadense. Pastor, but I'm a Canadian. Você também é imigrante. You are also an exile or an immigrant. Nunca saiu do Canadá. I never went away from this country. Você também é imigrante. You are also an immigrant. Por quê? Why? Porque você foi eleito antes. Because you were elected for E it. aqui nesse mundo, And in this world, a gente não tem morada. we don't have any dwelling. Aqui nesse mundo, In this world, nós somos imigrantes. Imigrantes. we are immigrants Que ainda não encontraram a sua cidade. that did not find yet our city. Talvez você possa dizer, Maybe you can say, eu sou imigrante. I'm an immigrant. Eu vou passar minha vida toda no Canadá. I'm going to spend all my life in Canada. Mas a Bíblia diz But the Bible says que toda a sua vida that all your life vai ser na Nova Jerusalém. is going to be in the New Jerusalem. Somos imigrantes? We are immigrants? Sim, Yes. todos nós. All of us, Canadense ou não, Canadian or not, somos imigrantes. we are all immigrants. Imigrantes Immigrants para a Nova Jerusalém. to the New Jerusalem. E esses imigrantes, a palavra de Deus And diz, these immigrants, the Word of God vão says, ser espalhados pelo mundo todo. they are going to be dispersed throughout the world. Olha como Pedro nos chama. Look how Peter calls us. A palavra no grego é diáspora. The word in Greek is diaspora. Que literalmente quer dizer That literally says espalhar. that spread out. Será que eu já ouvi isso antes na Bíblia? Have I heard that in the Bible before? Mateus 28. Matthew 28. Enquanto vocês vão, As you go, ide fazer discípulos go and make disciples em todas as nações. in all the nations. E o Evangelho do Reino And the gospel of the King, será pregado em todo o mundo. it will be preached all over the world. Vai e pregue Go and preach a toda criatura. to all creatures. Isso já estava na Bíblia. That was already in the Bible. Quando Pedro diz When Peter says, dispersado, dispersed, espalhado, spread out, ele está dizendo exatamente isso.
He's saying exactly this. É verdade que o povo estava geograficamente espalhado, It's true that the people were geographically dispersed, mas como nós vamos ver nessa carta, but as we are going to see in this o letter, apóstolo vai usar disso Peter is going to be using para this dizer que esse espalhar de Deus to say that this is a dispersion of é God, para que a glória de Deus também se espalhe junto com os eleitos. so that the glory of God would be spread out with the elect. Mas But ele fala he says, em Cristo, in Christ, na igreja, in church, essa glória se manifesta this glory will be e manifest, ao mesmo tempo ela é espalhada. and at the same time it will be Me dispersed. lembro das palavras de Davi: I remember the words of David. o meu cálice se enche My cup is full até que ele transborde. until it flows out. E ele serve como testemunho And it's a testimony até para os meus inimigos even for my enemies, que a bondade e a misericórdia do Senhor that the goodness and the mercy of me God seguirão para sempre, will follow me forever, para todos os dias da minha vida. all of the days of my life. Essa é a eternidade que Pedro prega. That's the eternity that Peter is Essa é a preaching. eternidade que nos liga à eleição. That's the eternity that connects us to the Não elect. é baseada em pensamento humano. It's not based on a human thought. Quem é, quem não é. Who is Isso é not. com Deus. That's with God. É baseado It's based num pensamento divino, on a divine thought, teológico, que theological, só Deus poderia revelar. that only God can reveal. Porque se nós pensássemos em alguma coisa, Because if we would think in something, nós pensaríamos e criaríamos uma coisa diferente. we would think and create something different. Mas porque é totalmente divino, Because it's totally divine. chega dessa forma. It comes this way. Você é o povo de Deus. You are the people of Você God. faz parte do povo de Deus. You are a part of the people of God. Nesse mundo você é imigrante. In this world you are immigrants. E eu vou espalhar vocês And I'm going to disperse you no meio desse mundo, in the middle of para this que a world, minha glória seja vista em vocês. so that my glory can be seen in you. Porque Cristo habita a sua vida. Because Christ dwells in your life. Porque o Espírito Santo te santifica. Because the Holy Spirit sanctifies. Porque a minha luz está sobre você. Because my light is upon you. Você já não está mais sobre as trevas. You are not in darkness Desculpa, anymore. sobre as trevas. You are not under darkness. Você não está mais perdido. You are no more lost. Você não tinha um povo, You didn't have a mas people, agora você é meu povo. but now you are my people. Eu te escolhi. I chose you. As palavras de Jesus ecoam no nosso coração. The words of God is as our heart. Elas foram ditas para os discípulos. They were said to the disciples. Pedro estava lá. Peter was there. E agora ele repassa essa palavra para a igreja de And Cristo. now he's sharing this word with the church of Christ. Ele ouve de He Jesus: hears from Jesus. não vos escolhestes a mim, You did not choose me. eu vos escolhi a I vós. chose you. E agora Pedro vira para toda a igreja And now Peter turns to all the church. e ele diz: vocês são eleitos. And he says, you are my elect. Vocês foram escolhidos You were chosen para serem imigrantes, to be immigrants, para se espalhar, to be spread out, para que o evangelho do Senhor Jesus so that the gospel of Jesus Christ chegue a toda criatura would reach every e creature encontre toda a nação. and throughout all nations. Então, quando lemos essa carta, meus irmãos, When we read this letter, nós vamos aprender tantas we are coisas, going to learn so many mas se things. não entendemos isso que vimos nesta But manhã, if we didn't understand what we saw this morning, que a base de tudo que nós vamos entender, that the base of all that we are going to understand, nós estaremos andando na areia. we will be walking upon sand. Mas se entendemos a palavra de Deus nessa manhã, But if we understand the word of God this nós morning, estaremos andando na rocha da soberania de Jesus Cristo. we will be walking on the rock of the sovereignty of Jesus Nós Christ. estamos nas mãos de Jesus, We are in the hands of Jesus, não na gelatina do meu pecado, not in the coldness of my sin. não, No, não na lama do meu pecado, not in the mirror of my sin. não, No, na rocha in the rock do Senhor Jesus Cristo. of the Lord Jesus Christ. Pedro, Peter, a pedra, the rock, fala da rocha, he speaks of the a rock. rocha que foi rejeitada, The rock that was que
rejected. Jesus Cristo, Jesus Christ, rejeitada pelos homens, rejected by man, mas escolhida por but Deus. chosen by God. Jesus Cristo, Jesus é Christ, nele que vamos it's meditar. in Him that we are É going. baseados nisso, It's based in this, na eleição de in Jesus the Cristo, election of Jesus Christ, no fato de sermos in imigrantes, the fact that we are immigrants, para sermos espalhados. to be spread out. Quando pensamos nessas questões, As we think in this nós veremos, meus subject, queridos, we will see, my dear ones, a esses, to those, diz a palavra do the Senhor, Word of God says, graça grace e paz. and peace. A esses To those escolhidos, chosen, imigrantes, immigrants, espalhados, dispersed, a esses, to those, graça e paz. grace and peace. Que Deus nos abençoe. That God bless us. Enquanto nós meditamos esse livro nesses meses, And while we meditate in this book throughout these months, que Deus nos abençoe. that God will